Ser luzeiro é ser contrastante, porque todo contraste parte de uma referência. Talvez você seja uma referência na sua área, talvez você certamente sabe o que é ser uma referência, ou você tem alguém que lhe é referência. Certamente, então, lembrarmos daquilo que nos é dado o nome, aquilo que Paulo nos diz no capítulo 2 do texto em Filipos, onde ele diz duas coisas que precedem o ser luzeiro. A primeira coisa, ele diz no verso 5 de Filipenses: tende em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ou seja, porque ele sendo Deus, versão Pipe, não tirou onda com a sua cara o fato dele o ser. Ele não olhou para o ser humano e disse assim: você sabe com quem está falando? Ele não fez isso, a gente faz isso muito. Mas Deus jamais criou alguém para tirar onda com a nossa cara. Mas diz o texto que ele se humilhou, ou seja, ele demonstrou a exata expressão do ser de Deus. Deus é humilde, a ponto de se revelar nas nossas maneiras, na nossa geografia, na nossa história, nos nossos textos. Então, ele diz, tenham essa atitude. E quando vai chegando no texto que dá nome à igreja luzeiro, ele fala assim: ponham em ação a salvação de vocês. Ou seja, continuem a atitude que vocês aprenderam do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, ele diz então que nós devemos estar no meio de uma geração corrompida como luzeiros. E ele diz o como ser luzeiro. Se ser luzeiro é ser contrastante, se ser luzeiro é ser referência, como ser luzeiro? O texto bem diz: retendo a palavra da vida. Uma das coisas que todo cristão deveria aprender, ou já deveria saber, é que não existe qualquer dinâmica de fé se a palavra não estiver presente. Ou seja, não existe qualquer dinâmica de fé se você não é alguém da palavra. Se você desconhece o livro, você pode até se questionar se você é cristão ou não. Se você diz amar a Deus e não conhece as palavras ou a palavra de Deus, eu questiono a sua fé de primeira. Por quê? Porque não existe o ser cristão sem reter a palavra, porque aí nós vamos cair numa falácia de que o ser humano é capaz de ser referência daquilo que ele está perdido, achando que é capaz de se achegar a Deus. E diante disso tem um texto em Atos, que me lembra muito dessa dinâmica de ser luzeiro, que é o texto de Atos 19. Um texto maravilhoso que eu lerei dos versículos 17 ao 41, então é muito texto, fica aí tranquilo, espero lê-lo de uma forma boa para você entender a dinâmica do texto, mas uma das coisas mais bonitas que eu quero te lembrar do livro de Atos, para que a gente entenda melhor o texto, é que muitas pessoas acham que Atos é apenas os atos do Espírito Santo, ou os atos dos apóstolos. Mas existe uma dinâmica logo no primeiro capítulo de Atos que muda toda a nossa história e que nós, evangélicos protestantes, falamos muito pouco. A gente fala muito que Jesus morreu pelos nossos pecados. Beleza. A gente fala muito que ele ressuscitou. Ok, sem a ressurreição não existe nada. Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos comer, beber e nos regalar. Como diz o profeta Lulu Santos, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Ou seja, nesse sentido, então, o livro de Atos ele traz uma dinâmica da ascensão de Jesus. Jesus não só ressuscitou dentre os mortos, mas Jesus foi elevado aos céus, está à destra de Deus, e agora Jesus é Senhor e Rei sobre o universo. E o livro de Atos, então, é a dinâmica do Jesus Maestro à destra do Pai, enviando os discípulos, enviando a igreja, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas tudo isso, cada apóstolo, cada discípulo, cada igreja, cada caos, cada problema, tem Jesus na batuta à destra do Pai. Então, quando lermos o texto de Atos, lembremos dessa dinâmica. Por quê? Porque nós estamos em Atos 19.
Atos 19 já rolou muita coisa. E agora é quando a igreja de Jesus chega num mundo totalmente pagão. Num mundo onde não tem qualquer referência de um Deus único. Ali em Éfeso tinha a grande deusa Ártemis. Um templo que era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um lugar que não tinha somente esse culto à deusa da fertilidade, mas tinha Apolo, tinha Zeus, tinha tudo o que você quiser. E nesse sentido, quando o evangelho chega nessa cidade, e a cidade onde Paulo passou mais tempo da sua vida ministerial, Paulo ficou 3 anos ali, então ele teve muito tempo para viver e pregar naquele lugar. Mas esse texto é um pouco dos anos 1 e 2 de Paulo, porque ele chega naquele lugar, ele prega, e ele fica um bom tempo pregando em uma escola no horário que as crianças ou as pessoas não estavam lá. De 11 às 4 da tarde, ele pregava todos os dias. Então, eu quero te mostrar o que é a ação de luz do Evangelho na vida de uma cidade, para que a gente incorpore isso na nossa forma de como ser luzeiro. Então, abre aí a sua Bíblia em Atos 19, verso 17 até o 41. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e o queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Verso 23. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estou vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios! Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia o que estava fazendo ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios! Grande é Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente.
Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Senhor, essa é a tua palavra. E a gente quer aprender muito mais do que ter informação. A gente quer que essa palavra mude o nosso caráter, moldando a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de quando a gente lê esses textos, porque a religião no mundo antigo é muito parecida com a religião do mundo moderno. Só muda um pouco da dinâmica da história do pensamento. Nesse sentido, todas as religiões operam em uma válvula. Eu preciso fazer alguma coisa para que os deuses me abençoem na minha ideia do que é uma boa vida. Se eu te perguntar hoje o que é uma boa vida para você, logo você sabe, olha, eu queria ter isso, queria ter aquilo, eu preciso resolver isso, eu preciso ter uma vida de paz, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tal, eu preciso disso. Então, as religiões do mundo antigo, elas tinham essa dinâmica. Ou seja, se eu preciso de ter um filho homem, eu preciso me devotar e de fato, sacrificar a um Deus. Se eu preciso, então, de ter uma boa colheita, existe o Deus da agricultura, existe o Deus da fertilidade, existe o Deus da guerra, existe o Deus da chuva. E essa é a dinâmica pagã do mundo antigo. E foi assim que as pessoas foram constituindo a sua história, ou seja, eu vou me devotando àquilo que eu enxergo que eu preciso resolver. Diferentemente do mundo antigo, que as pessoas se devotavam a esses deuses, o mundo moderno tem a mesma dinâmica, só que agora nós criamos deuses a partir de nós mesmos, porque os deuses somos nós. Depois do século XVIII, foi isso que foi sendo constituído pela fé na razão. Então, o ser humano agora é aquele que dita as suas regras. E a gente viu como que a gente é capaz, crendo que a razão humana nos daria céus e terra. 2 guerras mundiais. Parabéns, nós somos muito bons. E nesse sentido, a gente vê que o mundo, então, ele se desintegra. A verdade não existe. A verdade agora é o que você tem para você e aquilo que você se sente feliz. Ou seja, se eu estou na igreja e isso me faz feliz, isso se torna uma verdade para mim. Mas se eu estou em qualquer outro lugar e isso me faz feliz, essa é a minha verdade. Mas a dinâmica, então, é que sempre a religião ela vai funcionar a partir daquilo que nós enxergamos que nós precisamos para a nossa vida. E a gente, então, necessita enxergar que a dinâmica do ser luzeiro, ela quebra esse artifício de buscar a Deus para ser alguma coisa. Mas é buscar a Deus porque Deus já nos fez alguma coisa. E nesse sentido, então, quando o texto aparece, a gente precisa entender que a espiritualidade cristã, ela é diferente de qualquer outra espiritualidade, porque ela não funciona nessa válvula de escape. Ou seja, eu vou escolher o meu Deus à la carte, que pode até ser Jesus, dentro dos nossos produtos religiosos pós-modernos, e aquilo que ele fizer por mim, eu vou segui-lo. Quantas pessoas você não conhece que já saíram da igreja evangélica porque Deus não fez aquilo que elas gostariam que ele fizesse? Eu posso passar a manhã inteira fazendo uma lista de amigos meus que estão desviados, mas, na verdade, eles não estão desviados. É que o Jesus deles era genérico. Era um deus como Apolo, como Artemis, como Zeus, como esses deuses pagãos. Eles só erigiram mais uma estátua e chamaram ela de Jesus de Nazaré.
E não é isso que Paulo faz, não é isso que os apóstolos chegam nas cidades fazendo, porque no verso 11 diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quando então o evangelho chega em Éfeso, acontece uma coisa, e a gente leu no verso 19 que as pessoas estavam sendo transformadas a ponto de pegarem seus livros de ocultismo. E aqui, gente, não é apenas você lembrar do Harry Potter, né? Vigarius Laviosa, e achar que era isso. Não, até porque o livro ou os filmes de Harry Potter têm muita pouca magia a partir daquilo que era uma magia negra do mundo antigo. Mas esses livros de magia que eles queimam, eles variam muito dinheiro, porque eram palavras mágicas, eram ditos que de fato, o quê? Buscava uma funcionalidade para uma vida boa. Então eles tinham esses encantos. Sabe quando você aprende a profetizar em nome de Jesus, achando que isso vai resolver a sua vida, e quando você vê não resolve nada? É tipo isso, meio gospel pagão, né? Mas, nesse sentido, quando chega o evangelho nessa cidade, as pessoas começam a mudar. E como que elas mudam? Elas mudam de dentro para fora. E essa é a dinâmica que o evangelho está mostrando, e uma das coisas que eu mais gosto é esse parágrafo do N.T. Wright, que eu quero ler com você, que fala essa dinâmica da conversão. Ele diz, então, quando alguém como Paulo chegou a Tessalônica ou a Éfeso com sua mensagem sobre o único Deus e seu Filho crucificado e ressuscitado, ele não estava oferecendo uma maneira alternativa de ser religioso no sentido de uma religião privada, um hobby privado, algo para fazer em poucas horas no final de semana, como domingo de 10 a meio-dia. Ele estava oferecendo um transplante de coração para uma comunidade inteira e sua cultura. O que nós estamos vendo no texto de Atos, no livro de Atos, na Escritura, e na minha e na sua vida, o que eu presencio na sua vida e o que aconteceu comigo há 26 anos atrás, não foi apenas que eu aderi a uma ideologia religiosa, mas que Deus mudou um coração de pedra egoísta e Ele fez um transplante na minha vida. E é essa dinâmica que o N.T. Wright vai falar que está acontecendo em Éfeso. As pessoas não estão queimando os livros porque elas aderiram a uma nova ideologia, porque a funcionalidade religiosa opera o seguinte: eu vou adorar quem paga mais. Mas agora, eles estão aderindo ao caminho que para muitos do mundo antigo eram ateus. Porque eles não tinham imagem, não tinham templo, ou seja, os cristãos não adoram a quem? Qual imagem? Não, irmãos, nós não temos imagem porque no livro de Gênesis é dito que Deus criou o ser humano à sua imagem. Ou seja, se quisermos nos devotar a Deus e enxergar a Deus, vemos em Jesus, homem-Deus, a imagem do Deus invisível. E vemos na criação do ser humano o clímax daquilo que é ser. Ou seja, a imagem de Deus não está em estátuas feitas por mãos humanas, como Paulo é acusado. Por quê? Porque agora Paulo está mostrando que as estátuas de Deus são ambulantes, como eu e você. Então você está levando a Zona Sul de Belo Horizonte, a Nova Lima, a Belo Horizonte, ao Brasil. Você não é luzeiro porque você frequenta uma igreja que chama luzeiro. Você é luzeiro porque você é um templo ambulante. E é esse templo ambulante que chegou em Éfeso e os milagres acontecem. Pá, pá, pá. E as coisas começam a mudar. Portanto, eu quero rapidamente falar 3 coisas sobre esse texto. A dinâmica das idolatrias, os efeitos do evangelho na vida dessas pessoas e a ideia conceitual de reino como fermento. O que é idolatria? Eu lembro de quando eu era adolescente, devia ser em 1900 e alguma coisa, e tinha a Malhação. Eu acho que todo mundo aqui lembra do Dado, dessa galera, da primeira Malhação. Eu adorava a primeira Malhação. Era bom, eu ficava assistindo aquele negócio, e eu lembro de uma coisa que era
a ideia que muitos nós tínhamos na adolescência de ser alguma coisa. O que você, quando criança, gostaria de ser? Você lembra disso? Eu lembro. Eu queria ser jogador de futebol, mas eu não era tão bom assim. Mas por ser gago, eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou ser nada na vida. Então, eu vou ficar atrás. Entrei num curso de culinária. Fiz, acho que por 6 meses, e Deus me salvou. E, de repente, o pastor Sandro me leva para uma campanha evangelista em Itajubá. E eu tinha, o quê? 17 anos. O corpinho quase igual. Só alguns quilos a mais. E eu lembro claramente dele, falou assim, ô Filipão, amanhã você vai dar o testemunho na Assembleia de Deus. Irmãos, eu parei e falei assim, vai ser o primeiro e o último. Naquela época, graças a Deus, o bullying era permitido. Então, eu já sofri bullying a vida inteira, então, para mim, era só mais um. Apesar de ser algo ruim e muito doloso, a minha geração não encarava isso como algo tão ruim e doloso, então era normal para mim. Falei assim, cara, eu só vou ver algumas pessoas rindo, como eu já vi a minha vida inteira, e depois eu sento lá e ele nunca mais me chama. Pois é, no dia 2 de novembro de 2025, eu estou aqui te dando mais um testemunho, porque o bullying não aconteceu, e desde então ele não acontece. Por quê? Porque a gente entende que o se, ele é condicionante. Se eu me tornar isso, se eu conseguir aquele emprego, se eu conquistar aquela mulher, se eu me casar, se eu me mudar, ou seja, toda a nossa vida é feita nessa dinâmica do se. Por quê? Porque a gente empresta significado a coisas num tamanho que elas não têm. Ou seja, o se é a condicionante da idolatria, muitas vezes. Por quê? Porque idolatria só acontece com coisa boa. Pense bem. Você tem um filho, que é um presentaço de Deus na sua vida. Mas é uma coisa tão boa que se você não tiver retendo a palavra da vida, como eu disse antes, você transforma o seu filho em um absoluto. Se você não está na palavra da vida, se você não conhece Jesus, se você não é satisfeito em Jesus, o seu emprego, a sua profissão, os seus feitos, o seu currículo, quem você é, o carro que você tem, uma coisa boa, se tornem um absoluto. Ou seja, idolatria é tornar coisas boas em absolutos. Ou seja, por quê? Porque um absoluto acontece como, olha, se eu perder o emprego, eu estou ferrado. Se eu perder a minha esposa, se eu perder meu pai, se minha mãe morrer. E a gente vai percebendo que a idolatria é justamente esse momento que a gente coloca nas coisas boas de Deus, da criação, expectativas absolutas. E a gente se esquece que elas são apenas boa criação de Deus para serem desfrutadas e cultivadas para o bem dos outros. Nesse sentido, eu gosto dessa frase do reverendo Tim Keller, que também diz algo sobre idolatria. Ele diz que idolatria é quando alguma coisa ou alguém se torna funcionalmente indispensável para a sua identidade, felicidade, esperança e sentido da vida. Idolatria. É quando algo ou alguém se torna funcionalmente. Nós somos um pouco, ou talvez bastante pragmáticos. Eu sou muito. Nesse sentido, quando algo não se torna funcional, se torna obsoleto e não absoluto. Nesse sentido, idolatrias precisam de funcionalidade, porque senão elas se tornam obsoletas e a gente deixa de adorá-las. Mas a idolatria é o que define a sua identidade. Se eu amo a minha mãe, que é uma santa,
diga de passagem. Te amo, dona Grace. Se eu amo ela além do que ela deve ser amada, eu vou projetar a minha vida, a minha identidade, o meu sentido de vida naquilo que ela é. Se eu corri atrás da vida, ganhei, estudei, Pipe, você não sabe, meu pai, minha mãe era faxineira e pagou a faculdade para mim, glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Mas se a sua profissão se tornou um absoluto, Deus vai ter que lidar com isso. E você vai ter que entrar num processo que talvez você não queira viver. Nesse sentido, então, eu gosto, e a gente precisa entender que no verso 19, as pessoas estavam vivendo a dinâmica de um encontro com Deus de dentro para fora. O ser luzeiro, ele parte do pressuposto que você encontrou a Deus e que Deus está mudando a sua vida, que Ele fez um transplante de coração e isso é de dentro para fora. Nesse sentido, as idolatrias vão caindo como eles fizeram. Eles venderam os seus livros. E o texto diz algo interessante. Lucas não escreve nada por acaso. Ele diz que, calculado o valor, chegou a 50 mil dracmas. Vamos na matemática. Um dia de salário mínimo daquela época é 1 dracma. Ou seja, são 50 mil dias do trabalhador operário. É muito dinheiro. É uma vida de dinheiro. Por quê? Porque ele mostra, e o texto, ele joga esse valor, ele faz esse contraste dizendo, a transformação não é pouca coisa. A galera está deixando o dinheiro. E qual é o contraste? O contraste com o Demétrio. O Demétrio é o ourives que vai falar e fazer a confusão. Por quê? Porque ele estava deixando de vender as estatuazinhas de Artemis. E qual é a prerrogativa do tumulto? A nossa profissão está em risco. É engraçado porque parece que às vezes não faz sentido para nós, mas se a nossa dinâmica cristã é para Deus manter aquilo que faz sentido e aquilo que segura a sua ideia de boa vida, será que quando Deus mexer nos seus negócios a coisa vai continuar adorando a Deus da mesma maneira? Será que quando Deus mexer alguma coisa ou alguma coisa caótica acontecer, porque os dias acontecem, Jesus ainda não restaurou todas as coisas, será que quando o dia mal chegar, você vai continuar amando a Jesus? Porque ser luzeiro é justamente entender essa dinâmica que agora os efeitos da minha vida não dizem mais respeito a quem eu sou ou ao meu valor. Cristo me salvou, eu sei quem eu sou. E nesse sentido agora, a sua profissão, casamento, os seus amigos, tudo o que você faz é justamente com esse propósito de iluminar a sociedade, de abençoar a sociedade, de mostrar um contraste de que existe pessoas nesse mundo que são referências, que são diferentes. Ou seja, essas pessoas que queimaram o livro não eram da galera de Demétrio, porque a galera do Demétrio é aquela galera que quando o emprego se está em risco, e você fala assim, não, olha, o meu chefe falou que se eu fizer isso, dá tudo certo. Não, se eu resolver desse jeito, se eu burlar a regra desse jeito, se eu der aquele jeitinho, se eu ligar para aquele amigo político, eu vou resolver. Essa dinâmica no cristianismo não existe. Por quê? Porque Cristo é o Senhor do universo. E Cristo é quem me empresta identidade, valor e propósito. Ou seja, se eu não tenho isso arraigado no coração, eu vou passar na vendinha do Demétrio. E vou para o teatro junto com ele gritar, grande é Artemis dos Efésios. Por quê? Porque ele não queria perder a funcionalidade da sua vida. E para isso, ele torna a coisa religiosa. Ele diz, olha,
a gente vai perder a fonte de lucro, mas o que ele está fazendo, ele está colocando a deusa Artemis em xeque, e a gente corre o risco de Éfeso perder a sua deusa. Ele cresce a coisa de um jeito, por quê? Porque ele precisa se resolver, ele precisa salvar a sua pele. E nesse sentido é quando a idolatria nos pega de jeito. Mas o que destrói a idolatria? Como isso aconteceu? É engraçado porque, se você conhece o texto de Atos, você verá que Paulo está ensinando na escola de Tirano. Era uma escola, como eu já disse, ele estava ali há mais de 2 anos ensinando a palavra. E Paulo não é ator principal do texto lido. Tanto que no verso 30 você lembrará que o Paulão, ele quer ir lá. Falou assim, não, por quê? Porque não, deixa ele lá tentar resolver. Ele falou assim, ô Paulo, você não está entendendo. O teatro em Éfeso, ele cabia 25 mil pessoas. Imagina se o Paulinho aparece lá e fala assim, posso explicar? Posso trazer alguma clareza sobre o assunto? Ele ia tomar a pedrada que ele consentiu que foi dada no Estevão. E nesse sentido, Paulo não é o ator principal. Quem é o ator principal? É a palavra. É a palavra de Deus que vai mudando as pessoas de dentro para fora, de dentro para fora. É como Martinho Lutero, lembrando, né, que dia 31 nós celebramos a Reforma Protestante. É como o Martinho Lutero sendo impulsionado a negar os seus escritos, a negar a sua fé, a falar aquilo que ele fez, e ele vira e fala assim, eu não fiz nada. Como assim, Martinho Lutero? Como, Luterinho? Você não fez nada? E ele diz, a palavra fez tudo. Ou seja, a dinâmica do Jesus regendo a igreja é porque a palavra é o que estava transformando as pessoas, é o que transforma a sua e a minha vida. É a palavra. E nesse sentido, Paulo e a igreja em Éfeso estava vendo esse rebuliço acontecer. Portanto, quando o evangelho muda as pessoas, alguma coisa muda. E eu quero então lhe trazer alguns efeitos do evangelho. Quais devem ser os efeitos esperados do evangelho nas nossas vidas? E calma. Não é da noite para o dia. Existe todo um processo quando o transplante de coração acontece, a gente precisa voltar no médico. É uma coisa que é paulatinamente, né, constantemente, é isso que a Bíblia chama de processo de santificação. O Pipe de 26 anos atrás não é o Pipe de hoje. O Pipe de 1 ano atrás não é o Pipe de hoje. Por quê? Porque a esteira do Espírito Santo que rege a minha vida, muda a minha vida todos os dias e muda a minha perspectiva sobre várias coisas. Ou seja, os efeitos do Evangelho são os efeitos que a gente deveria se preocupar mais do que os nossos empregos, os nossos filhos, as nossas famílias. É aquilo que vai produzir uma boa criação de filhos, é aquilo que vai produzir um bom líder, é aquilo que vai produzir boas ideias, é aquilo que vai produzir negócios sustentáveis. Por quê? Quando o evangelho chega de dentro para fora, a primeira coisa que ele faz, ele equaliza os amores. Ele equaliza. O que é isso? Se eu disse que uma idolatria é transformar algo bom em absoluto, agora quando o Espírito Santo chega e fala assim, opa, é igual a turma ali, está na mesa de som. Você já chegou na passagem de som antes do culto? Meu amigo, ninguém aguenta. É um barulho, o som é mais alto, o som de igreja já é alto. Imagina na passagem de som, aonde as coisas estão entrando em equalização. Se o violão não estiver numa altura correta, aonde a bateria e o baixo compõem para a harmonia da música, você fala assim, nossa, que povo ruim, hein? Que louvor esquisito. E, gente, louvor esquisito é difícil cantar, eu sei disso. Confessem. É complicado. Por isso que, para fazer parte do louvor, tem que ter teste.
Porque tem gente que fala assim, Deus me chamou para cantar. Mas claramente Deus não vocacionou ela com cordas vocais equalizadas. Né? Você fala assim, ô minha irmã, Deus não te deu equalização na sua voz. Ou seja, quando Deus equaliza os amores, é quando Ele vem. Lembra daquele filme Divertidamente? É tipo aquele ali, só que é Deus na parada. Fala assim, peraí, o Pipe chegou, né? Amor a Débora, peraí, está muito alto. Ele está achando que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas deixa eu diminuir um pouquinho, porque se ele amar ela um pouquinho a mais, isso vai ser complicado. Amor ao Henrique, ao André, a Luísa, amor à Dona Grace, amor ao João, amor a igreja, amor a Deus. Peraí, amor a Deus é aquilo que equaliza os outros. Então ele vai equalizando as coisas. Quando o evangelho chega na sua vida, o amor às coisas vai sendo equalizado a ponto de você amar as coisas na medida correta. Para que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu negócio, a sua igreja não sejam nem sobre-exaltados e não sub-exaltados. Para que não haja opressão, né? Porque quando existem uma desequalização de amores, o que acontece? Opressão. Opressão. As pessoas começam a se relacionar pela sua força, e eu sei que aqui tem muita gente poderosa, e você chega lá na sua empresa e você trata as pessoas como se elas fossem apenas, né, objetos para o seu sucesso. E você é grosso, fala de qualquer jeito porque você se acha. Por causa do seu currículo, por causa do seu negócio, por causa da sua conta bancária. Deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. O que molda quem você é, não é o que o seu braço realizou, é o que Cristo realizou na cruz e na ressurreição dos mortos. E isso deveria levar você a enxergar as pessoas de uma maneira totalmente diferente. Mas isso só acontece por quê? Porque Deus entrou no filme divertidamente e Ele está lá, peraí, nossa, hoje está difícil, hein? E Ele equalizou assim, resolvi. E a gente vai dia após dia equalizando, mas fique tranquilo, não existe ninguém com uma mesa equalizada. Porque é o processo de Deus continuar destituindo os nossos ídolos. Eu disse isso, né, e é algo importante. Nós, evangélicos, costumamos a sacrificar muito os romanos pela sua idolatria a santos. E a gente se esquece de uma frase de João Calvino, que o coração é uma fábrica de ídolos. Talvez aquilo que está diante de nós como estátuas, às vezes nem tem aquilo forjado no coração. E nós, evangélicos, que arrogamos não ter ídolos, talvez o seu ídolo é tão mais perigoso, tão mais perigoso, tão mais perigoso, porque ninguém vê, só o seu coração conhece. E ninguém pode falar assim, ei, está errado isso aí, porque você esconde ele de todo mundo. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, show de luzes. Os quartos escuros começam a ver e a entender. Ou seja, o Evangelho equaliza os amores. E ponto 2, transforma a perspectiva sobre a realidade. Eu me lembro, já novo ainda, quando eu me converti. Eu tinha uma namorada em Lagoa Santa. Eu achava que eu amava ela assim, né? Muito. E de repente, o Evangelho mudou a minha vida e mudou a minha perspectiva. Eu terminei o namoro e nunca mais olhei para trás. Por quê? Porque não é porque eu sabia que Deus iria requerer isso de mim. Essa não é a dinâmica de um cristão. A dinâmica de um cristão é eu vou tomar as decisões que me fazem cada vez mais parecido com Jesus. Porque aquilo que eu mais amo agora e eu quero aprender a amar mais é Jesus. Nesse sentido, qualquer coisa que tira do meu caminho essa possibilidade, eu vou tomando as decisões, mesmo em meio a lágrimas,
Por quê? Porque Jesus é o Senhor do universo. E Ele é o único que pode sustentar essas decisões difíceis que eu sei que a gente toma todos os dias da nossa vida, achando que a gente vai perder. E, de fato, a gente perde mesmo. Mas quem disse que o cristianismo é uma religião do ganhar? Quem disse? Porque o próprio Deus, sendo Deus, como eu disse, o texto que empresta o nome a luzeiro, ele começa como: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria tirar onda com a sua cara. Antes, se fez menor do que os anjos, se fez homem, assumindo forma de servo, e a ele se apresentou em uma cruz. Nesse sentido, quando o Evangelho chega, e como chegou em Éfeso, a perspectiva daqueles, agora irmãos e irmãs, começa a mudar, e eles começam a falar assim: cara, esse livro não me serve para nada, essa estátua não me serve para nada, esse jeito de lidar com as coisas não me serve para nada, mas, olha, tem um novo jeito, tem uma nova vida, tem uma nova história, existe um jeito que eu preciso aprender. Mas é por isso que é importante entendermos que os nossos comportamentos, eles estão baseados nos nossos pressupostos. Deus existe? Existe. Então, se Deus existe, quem é Deus? Então, eu vou respondendo essas perguntas e a minha prática, os meus hábitos, eles ganham outros contornos. A hipocrisia é quando eu digo que Deus existe, mas eu vivo como se Ele não estivesse aí. Mas se Deus existe, se Deus criou o ser humano, ou seja, se Deus é bom, as dinâmicas da vida têm que seguir os pressupostos. Idolatria é quando você coloca no lugar de Deus pressupostos para salvar a sua pele. E o Evangelho é aquilo que vai destruindo essas idolatrias, transformando a nossa perspectiva sobre a realidade. Sobre quem você é, sobre o seu valor, sobre o valor das pessoas, o valor da sociedade, o valor do dinheiro, o valor das posses, o valor das coisas. Porque, ponto 3 dos efeitos, o Evangelho troca as âncoras da vida. Se você antes estava pautado no seu esforço, ou em quem o seu pai é, ou quem são os seus filhos, qualquer coisa boa que você estava pautada e que deve ser celebrada e tido como coisa boa e usufruída, mas você transformou aquilo num absoluto, o Evangelho ele vai tirar aquilo e vai colocar uma outra âncora, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Rei. Ou seja, quando Jesus é a âncora, qualquer pessoa, qualquer barco, qualquer vento, qualquer tsunami pode bater, qualquer coisa acontece, que ela é irremovível, porque Jesus é a pedra angular. Nesse sentido, então, as coisas mudam, por quê? Porque os pressupostos mudaram. E por último, porque as âncoras mudam, isso transforma os nossos hábitos e o nosso consumo. O Evangelho muda a maneira como você vive, ele muda os seus hábitos. Ele muda por quê? Porque você começa a valorizar outras coisas. E ao valorizar outras coisas, você torna as coisas ou os hábitos antigos o quê? Obsoletos. E como é algo que não lhe vale nada, o que você faz? Você doa. Doa não, você queima, como eles fizeram, porque são hábitos que não servem para ninguém. Sabe aquele livro ruim de teologia que você tem na sua casa? Não dê para ninguém. Queima, porque ele não serve para nada. Ou seja, quando a transformação é de dentro para fora, os hábitos são as últimas coisas que aparecem. E o que faz os hábitos? Os hábitos denotam consumo. É por isso que a lojinha do Demétrio estava entrando em falência. E ele dá o grito. Por quê? Porque os hábitos daquelas pessoas que foram mudadas de dentro para fora mudaram e eles pararam de comprar na loja do seu Demétrio. Mas a boa notícia para a cidade é que agora
os bons hábitos daquelas pessoas transformariam a própria cidade. Será que nós somos luzeiro a ponto de transformarmos o nosso envolto? Será que a nossa presença na vida das pessoas transforma a atmosfera do lugar? Eu tive um pastor que era impressionante o poder de persuasão que ele tinha, pastor Márcio Valadão. Era impressionante. Aonde ele chegava, e podia ser lugar aonde ele não era celebrado, todo mundo sabia, o tal do Márcio Valadão chegou. Tamanha presença que aquele homem tinha. E você, na sua esfera de liderança, é a mesma coisa. Você tem essa presença. O chefe chegou, a pessoa chegou, meu pai chegou. Meu pai está em casa, minha mãe está em casa. Ou seja, nesse sentido, quando as pessoas enxergam luzeiro, referência e contraste, e nesse sentido veem que os seus hábitos mudam, elas começam a questionar e a abrir o coração para ouvir o quê? A boa notícia que mudou os seus hábitos. E é isso que Éfeso, Belo Horizonte, São Paulo, Nova York, qualquer lugar do mundo precisa. Não é de pessoas gritando as suas ideologias, é de pessoas vivendo as suas histórias pela verdade do Evangelho. O que muda o mundo não são os gritos ou as imposições de poder. O que muda o mundo é o que vem de dentro para fora, é o que é intencionalmente feito, é que é do coração. Nesse sentido, então, eu quero apresentar o último, que é o conceito de reino como fermento. Mateus 13, 33, Jesus conta uma parábola, ele inventa essa história para ensinar algo, e diz assim: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Ou seja, Jesus está dizendo que a dinâmica da pregação do Evangelho, ou a dinâmica da transformação das cidades, a dinâmica da evangelização, ela não passa apenas por falar aquilo. Eu lembro de um antigo amigo que eu tinha, que eu tive que me afastar dele porque eu disse para ele que eu não o considerava um cristão mais, né, por causa dos seus hábitos. Eu lembro do meu advogado tentando resolver pendências com ele. E ele chegava no nosso escritório e ele ficava muito bravo. Por quê? Porque ele chegava no escritório dessa pessoa, e essa pessoa, cheio de coisa para resolver, cheio de dívida, ela devia a gente, essa pessoa ficava pregando o evangelho para o meu advogado, para enrolar ele, para não resolver o problema que ele foi lá para resolver. E ele chegava lá, e ele falava assim: olha, se eu respeito vocês, eu vejo algo diferente em vocês, mas se ser evangélico é ser aquilo que aquele cara é, meu amigo, muito obrigado. Ser luzeiro não é apenas sentar em bancos bons. É ter isso, é ser contraste, ser referência quando a gente está espalhado. E nesse sentido, o reino, a dinâmica do reino dos céus é como? É um comparativo, é uma ilustração, é como um fermento que uma mulher colocou na massa. Como que você percebe que a massa tem fermento? Se alguém falar ou se você esperar o processo. O processo é justamente esse. A nossa atuação na cidade de Belo Horizonte como luzeiro é como fermento. A gente vai deixando a palavra da vida nos ter. A gente vai se devotando a Deus, a gente vai amando a Deus, a gente vai amando uns aos outros. Nós vamos deixando Deus mover os nossos ídolos para fora, equalizando a nossa mesinha do filme, mudando os nossos hábitos, trocando a nossa âncora. Nós vamos deixando Deus fazer, nós vamos deixando Deus fazer. E quando a pessoa fala assim: Pipe, o que aconteceu com você? O que você fez? E você fala assim: nada, a palavra fez tudo. Por quê? Porque essa é a devoção que o texto que deu nome à igreja diz, que você só é luzeiro se você retém a palavra da vida.
E essa é a mesma dinâmica que está acontecendo no livro de Atos e que está acontecendo aqui em Éfeso. Nesse sentido, nós precisamos entender algumas coisas. Que se você ler os 28 capítulos do livro de Atos e os 4 evangelhos, você verá uma observação que você terá certeza. Você nunca verá Jesus e os apóstolos causando tumulto, gerando violência e usando armas. Nunca. Você nunca verá o cristianismo causando desordem e gritando para ganhar a discussão. Se você acha que isso é cristianismo, isso não é cristianismo. Isso é uma ideologia idólatra, moderna, conservadora cristã. Isso é outra história. Mas o cristianismo, ele não precisa gritar alto, porque o rei já grita dentro. E nesse sentido, o reino como fermento é aquele que faz com que os apóstolos não causem nenhum tumulto. Volta um pouquinho em Atos. Pedro e João foram pregar no templo, chegaram na Porta Formosa, tinha um paralítico, eles levantaram o paralítico. O que aconteceu? Eles foram presos. Mais um pouquinho, Estevão foi apedrejado. Sabe o que ele fez? Nada. Paulo e Silas na prisão em Filipos. Eles foram presos. Por causa do evangelho, todo mundo causando tumulto. E qual era o tumulto? Vocês estão falando que os deuses não podem ser feitos pelas mãos humanas. É a mesma acusação. E o que Paulo e Silas fazem na prisão? Cantam. Por quê? Porque eles tinham uma dinâmica que nós precisamos entender, principalmente num mundo polarizado. Que o cristianismo diz que o nosso rei e o nosso Senhor é o rei do universo, assentado à destra do Pai, e não é mais ninguém. E a gente é regido pela sua batuta, e não por nenhuma ideologia, seja ela qual for. É isso que faz que a cidade perceba a transformação do Evangelho. Porque se a gente cair nessas idolatrias, sejam elas econômicas ou políticas ou sexuais, a gente perde o quê? A luz. A gente perde a luz. As pessoas olham como o meu advogado, falam assim, se ser crente é isso aí, meu amigo, muito obrigado. Vocês são iguais a qualquer pessoa, vocês são caóticos. Vocês são caóticos. Ou seja, qual é o custo da nossa idolatria? E aqui eu fecho. Se tudo isso que eu disse, qual é o custo da nossa idolatria? A cruz. A cruz de Cristo é o custo, é o preço que foi pago para a gente deixar de sermos idólatras e conhecermos um Deus de amor que nos dá identidade, propósito e valor de tal maneira que a gente não precise mais amar nada além da conta e nada que seja de menos. Que a gente possa amar os inimigos, perdoar os que nos fazem mal. Que a gente possa justamente ser o que o texto diz sobre ser luzeiro. Ele diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Filipenses 2:12. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, como luzeiros no mundo. Como? Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, diz Paulo. Por isso eu quero orar por nós,
para que Deus encontre em cada coração aqui nessa manhã essa disposição, esse chamado, essa vocação. Se você está aqui e você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu vim aqui para te dizer, você foi chamado para ser luz do mundo, sal na terra, você foi chamado para brilhar, não para ser alguém, uma luz própria, mas para brilhar a luz de Jesus na sua vida. Por isso, baixe a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem somos governados e a quem adoramos, estamos aqui celebrando 5 anos dessa comunidade que o Senhor reuniu. Mas a gente quer viver os próximos 5 anos pelos moldes, pela vocação, pela pureza, por tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser. Por isso, Pai, nós abrimos os nossos corações nessa manhã. Joga luz sobre os nossos ídolos. Fala conosco. Se existe algum caminho mau, sonda, Senhor. Sonda os nossos caminhos maus, sonda os nossos equívocos. Aqueles lugares que a gente trancou, aqueles lugares que a gente nem sabe que a gente trancou, Senhor, o Senhor conhece. Para que, Senhor, essa comunidade Luzeiro seja conhecida, não pelo seu espaço, mas pelo seu testemunho. Não pela sua estratégia, mas pelo seu testemunho. Até mesmo nem pelo seu conjunto de doutrina, mas pelo seu testemunho provocado pela boa doutrina. É o que eu oro, Senhor. É o que nós oramos. Faz de nós luzeiros nesse mundo. Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor desperte em nós o interesse pela Tua Palavra, fome e sede pela Tua Palavra, a mesma constância que a gente tem em todas as coisas da nossa vida, que a gente tenha essa constância com Jesus, que a gente tenha essa constância com a Tua Palavra, que a gente tenha essa constância na nossa devoção espiritual, porque ali está a nossa âncora. É o que a gente ora em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz, amém e amém. Deus abençoe vocês, obrigado.